Pânico é uma coisa que está na boca do povo, né? Assim, crise de ansiedade, pânico, o que é isso? Vamos tentar trazer um pouco mais uma definição mais técnica. Então, consiste na presença de ataques de pânico recorrentes, inesperados, ligados a uma preocupação intensa de futuro ataque e suas consequências. O que é isso? Quer dizer, o paciente vai experimentar um ataque de pânico, eu vou descrever o que é isso para vocês, e por ser uma sensação, como o próprio nome diz, apavorante, ele vai começar a se esquivar de algumas situações para não ter aquilo. Então, ele vai viver na iminência de que aquilo pode acontecer com ele, de que ele pode ter uma crise em qualquer lugar, a qualquer momento. Isso costuma diminuir o campo vivencial do paciente. Então, os ataques de pânico não acontecem só no transtorno de pânico, eles podem acontecer em outros transtornos mentais ou outras condições clínicas, como, por exemplo, transtorno depressivo. Às vezes o paciente tem depressão e não necessariamente ele tem transtorno de pânico, ele pode ter um ataque de pânico. E é caracterizado por manifestações somáticas múltiplas, né? Como eu já falei, tudo que é possível, mas principalmente respiratório, gastrointestinal, cardíaco, neurológico, levando o indivíduo a procurar diversas especialidades médicas. Então, é um pouco da história que a gente vê na prática. O paciente, muitas vezes, chega para a gente dizendo que teve uma crise, um belo dia teve uma crise, de repente, inesperada, de repente ele foi parar num pronto-socorro por achar que estava infartando, que estava tendo um AVC, afinal ele teve uma dor muito forte no peito, ele teve um formigamento, ele vai trazer dessa forma para a gente. Então, claro, ele não sabe que aquilo é pânico. Então, ele vai para o PS, faz um eletrocardiograma, colhe exames, o colega percebe que ele está ansioso, né, ele está muitas vezes hipertenso, taquicárdico, exclui que não tem uma causa orgânica ali no PS e encaminha para a gente. Então, todo mundo que já teve em serviço de emergência já pegou o paciente com pânico, né, com crise de pânico, com ataque de pânico, melhor dizendo. Então, tem uma prevalência de 1 a 7%, a idade inícia de 30,3% e também é mais comum em mulheres. O pico dos sintomas costuma acontecer em torno de 10 minutos e tem uma duração média de 30 minutos. Então é importante a gente saber dessa duração até para poder orientar o paciente, né? Com relação aos critérios diagnósticos de ataque de pânico, também não mudou. Ataque de pânico que a gente está falando, não é de transtorno de pânico, é só para frisar. Então, um período distinto e intenso, temor ou desconforto, no qual 4 ou mais dos seguintes sintomas se desenvolvem abruptamente e alcançam um pico em 10 minutos. Vou ler todos, mas é isso. Palpitação, taquicardia, sudorese, tremor, falta de ar, sufocamento, asfixia, eles trazem como sensação de bolo na garganta, nó na garganta, dor ou desconforto no tórax, náusea, desconforto abdominal, tontura, instabilidade, vertigem, desmaio, desrealização, despersonalização, medo de perder o controle, medo de enlouquecer, medo de morrer, formigamento e calafrio ou onda de calor. Para a gente definir o diagnóstico de transtorno de pânico, a gente vai precisar necessariamente que o paciente tenha ataques de pânico recorrentes inesperados, óbvio, e pelo menos um dos ataques foi seguido de 1 mês ou mais de ambas as seguintes características, é aquilo que eu falei agora há pouco. O paciente tem uma crise e necessariamente ele precisa ter apreensão, preocupação acerca dessas crises e sobre suas consequências, como, por exemplo, medo de perder o controle, medo de enlouquecer, de ter um ataque cardíaco. Isso gera uma mudança desadaptativa significativa do comportamento relacionado aos ataques. Quer dizer, geralmente é um comportamento de esquiva. O paciente fala assim, não vou dirigir, vai que eu estou na marginal e de repente tem uma crise dessa. Não, eu ia viajar semana que vem, mas eu não vou. Eu tinha uma festa, mas como é que eu vou estar no meio de todo mundo e pode acontecer isso comigo? Então ele começa a ter um comportamento evitativo, de esquiva, comportamental.